vim aqui passar algo muito forte para a nação. Alguns dias eu venho alertando o povo do meu grupo de oração, eu venho alertando o povo lá na rede vizinha que consagra suas casas. E muita gente me atacando, me chamando disso e daquilo. E eu orei ao Senhor e Deus me confirmou mais uma vez. O Senhor me mostrava aqueles litros de suco de uva em cima de uma mesa de uma santa ceia. E eu dizia: Senhor, qual o significado desse suco? E o Senhor falava no meu coração que era para o povo ungir a sua janela, as suas portas das vossas casas com aquele suco de uva, aquele suco integral. E eu dizia assim: meu Deus, é muito forte. E o Senhor dizia assim: avisa para o meu povo que eu estou ordenando ungir as vossas casas, porque aquela casa que o espírito da morte passar e ver que está ungida, não vai entrar dentro dela. Diz para o meu povo consagrar, mas que o suco não contenha álcool. Não pode ter álcool. É aquele suco que se toma a santa ceia do Senhor. E o Senhor disse: o suco representa o sangue do Cordeiro. E eu disse: Senhor, como que eu vou passar isso para esse povo? Porque eu tenho passado tanta coisa e o povo permanece cego e surdo e não ouve, não obedece. O Senhor diz: avisa para o meu povo ungir as vossas casas enquanto dá tempo. Porque eu via mais uma vez um espírito de mortandade fatal. É uma peste que virá sobre a nação. Porque muitos dizem que matou milhões de pessoas, mas eu tenho falado aqui em outros vídeos, esse vírus que virá sobre a nação, que já está espalhado em alguns lugares, mas o Senhor disse: eu vou guardar a casa dos meus que ungir para mim, que consagrar a casa deles para mim. E eu vou deixar esse versículo bíblico para a sua meditação, que está aqui no Salmo 91, verso 10, que diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. No 11 diz: porque aos meus anjos darei ordem ao teu respeito, para te guardar e te livrar de todo mal. Então você que puder, unja a sua casa, unja as suas portas, as suas janelas, porque o Senhor vai guardar a tua casa, Ele vai livrar de todo mal. Aonde tiver aquela janela, aquela porta ungida com sangue de uva, aquele vinho, aquele suco integral, não é vinho, não é aquele vinho com álcool, aquele suco de uva integral que toma na ceia, o Senhor vai guardar a tua casa. Ele vai livrar a tua casa de todo mal. Não dá mais tempo de você ficar brincando com as coisas de Deus. Não dá mais tempo. Deus está alertando a nação. O Senhor está levantando os seus vasos para alertar o povo, porque Ele ama você. Porque Ele quer guardar a sua casa, Ele quer lhe salvar, Ele quer salvar os seus filhos. Chega de zombaria. O Espírito Santo de Deus está irado com a terra por causa de tanta zombaria. Deus está falando, eu digo: Senhor, mais algo de Deus muito forte para entregar para você. E é o alerta de Deus, e Deus falou para mim, o Senhor falou para mim: filha, é a última vez que eu falo na tua boca sobre ungir as casas. Deus não vai falar mais. É a última vez que eu deixo nesse vídeo aqui, marcado para você. Que dia é hoje? Hoje é 5, né? 5 de junho de 2024. Então, unja as suas casas, porque o que virá não afetar a sua casa, não afetar os seus filhos, não vai afetar nada que lhe pertence. Amém? Irmã, eu orei, depois eu me deitei, peguei no sono de novo, e Deus, o Todo-Poderoso, começou a falar comigo. Não é que Deus me mostrou nada. Deus conversou comigo no meu sonho. É só para quem crê essa visão. Para quem não crê, fique à vontade.
Irmão, o Senhor falava comigo e dizia para mim assim: minha serva, tudo que está acontecendo no Brasil é permissão minha, até a escassez de pão. Tudo. O Senhor dizia para mim, irmã, que a ira dele tinha se levantado contra o Brasil. É uma das coisas que eu não gostaria que Deus tivesse falado para mim, porque não tem uma mulher que ame mais o seu país do que eu e que ore mais pelo seu país do que eu. Vocês sabem, vocês que é aqui da igreja que é Caminho do Arsenal de Deus, vocês sabem o quanto eu amo o meu país e o quanto eu desejo que meu país esteja bem e abençoado e que o povo brasileiro ele esteja em paz. O Senhor falava para mim, irmã, que a ira dele tinha se levantado contra o povo brasileiro. Deus falava claramente, para começar o que ele falava para mim, ele disse: minha serva, o Brasil é o país mais devasso da terra. O Brasil é o país que mais se prostitui na terra. O Senhor falou para mim. Tudo que as pessoas fazem no Brasil tem a ver com a sexualidade e com a nudez. E isso tem despertado a ira de Deus contra o povo brasileiro e contra a igreja. Ele disse para mim: a minha casa, o espírito da sensualidade, do pecado e do adultério está reinando dentro da minha casa. E ele ainda disse mais para mim: o meu povo não teme mais a minha palavra, não me obedece mais, não anda mais nos meus estatutos, quebrar a aliança diante de mim, e ainda vão para a minha casa reclamar bênçãos e vitória. E ele disse para mim: eis que eu vou derramar uma taça de enfermidade sobre o Brasil. O Senhor dizia para mim que está vindo por aí doenças pesadas contra a nação brasileira. Enfermidade que os hospitais vão ficar desorientados. E ele disse mais para mim: muitos vão morrer repentinamente. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a presença de Cristo Jesus na nossa vida. O Senhor falava para mim que o que tem mais chamado a atenção de Deus para o Brasil é o pecado dentro das igrejas, a prostituição, a sensualidade, a nudez, a vaidade no altar tem irado o coração de Deus. As mulheres de Deus com espírito de Jezabel. O Senhor falou para mim. E o Senhor disse para mim que está sendo atraído para o Brasil. Isso aí é pesado, viu? Está vindo muitos demônios em direção ao Brasil. Atraído pelo pecado do povo e da igreja. Eu estou falando do ímpio também hoje. O povo perderam o temor de Deus. A igreja está em falha com o Senhor. O espírito do câncer vai ferir centenas e centenas de pessoas no Brasil. O espírito do câncer. O Senhor me mostra nesse momento cama de hospital transbordando de pessoas. Deus chegou no seu limite sobre o Brasil. O Senhor disse para mim: o país do mundo que mais pratica o pecado do adultério, da orgia, é o Brasil. O Senhor falava para mim que dentro da igreja dele o Espírito Santo não pode mais trabalhar, porque as igrejas estão lotadas de pecado. Pecados encobertos, pecados ocultos dentro da igreja. O Senhor diz: eis que meus olhos têm visto dentro da minha casa todo tipo de pecado. Pecado da mentira, do engano, do adultério, da sexualidade. Deus abomina o pecado da sexualidade.
E ele ainda disse mais: minha serva, tu sabe por que a minha mão ainda está sobre a igreja brasileira? Por causa de homens e mulheres de Deus, de idade, velhos. O Senhor disse para mim. Por causa de velhos, pessoas velhas que ninguém dá nada por elas, que vivem de joelho dobrado, clamando e chorando nos pés de Jesus. O Senhor disse: eu tenho ouvido a voz de poucos. O Senhor disse para mim que faz muito tempo que tem pessoas que clamam a Ele dentro da sua casa e Ele não ouve mais nem responde mais. O que está destruindo o Brasil é o pecado da sensualidade. O pecado da sensualidade, o pecado da prostituição, da libertinagem, tem atraído milhares de demônios para dentro das terras brasileiras. Toda vida que Deus fala com a igreja e a igreja não obedece a ele, Deus desce a mão em forma de justiça. Você que está dentro da casa do Senhor, andando na libertinagem, na sensualidade, dentro da casa de Deus, com o espírito de Jezebel, você é causador de todo o mal que está acontecendo com o nosso país. E o Senhor disse: eu vou tocar na área da enfermidade, no celeiro. E você que é pai e mãe, começa a orar pelos teus filhos. Porque eu vejo legião de demônios tocando em criança para matar. O diabo está vindo para destruir muitas crianças. O Senhor falou isso para mim hoje de madrugada. Depois não esteja com a mão na cabeça, chorando, dizendo que não sabe o que faz e desesperado. Porque você conhece o seu pecado, conhece a sua falha diante dos olhos do Senhor. Deus chegou no seu limite, não aguenta mais. Deus não aguenta mais, já está demais. A igreja que Deus preservou para enfrentar os demônios, para confrontar com os demônios, derrotar os demônios, a igreja está em estado de liquidação. A igreja está cheia de pecado. Cheia. O Espírito Santo de Deus falou para mim nessa madrugada que a igreja está cheia de pecado, que Deus ainda tem poupado o Brasil por causa de pessoas de idade, pessoas que se separou para adorar Ele, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem contemplado o Brasil como um lugar hostil, um lugar que está contaminado pelo pecado da sexualidade, do adultério. O pecado do Brasil, o maior pecado que tem trazido o Brasil em situação terrível, é o pecado da prostituição e do adultério, o pecado da sensualidade. O Espírito Santo repetiu várias vezes para mim, o pecado da sensualidade. E o Senhor diz: está vindo centenas e centenas de demônios para assolar o Brasil, com demônio da enfermidade e da fome. O demônio da sexualidade, da fome. Vai começar um tempo, irmã, vai começar um tempo hostil de fome no Brasil. Ah, mas já está difícil, você não sabe o que você está pensando. Muitos supermercados vão fechar as portas. Muitos lugares onde vende alimentação vai fechar as portas. Porque o povo só chora e só geme quando Deus toca na saúde e na fome. Foi essa visão que o Senhor me deu hoje pela madrugada. Comece a orar. Comece a mudar o seu estilo de vida diante do Senhor, dentro da casa de Deus. Comece a andar, você que se diz ser crente, que adora a Deus, comece a andar como homem e mulher de Deus, viu? Tome vergonha na sua cara e respeite o nome de Jesus, porque Deus chegou no seu limite. E vá orando, porque o Senhor dizia para mim que centenas e milhares de demônios estavam vindo em direção ao Brasil, viu? Para assolar, para destruir. E você que tem filho, ore pelos seus filhos, porque está vindo uma batalha contra as crianças muito grande. Tem demônios separados para tocar nas crianças.